Então, pessoal, boa noite a todos. Como eu disse um pouquinho antes, a gente vai trabalhar hoje com escalas, tá? É um tema muito importante na refrigeração, em qualquer engenharia é essencial esse tema, né? Não só na nossa área, mas em outras áreas também, geografia, enfim, todas as áreas têm a importância desse tema, né, que a gente chama de escalas, né? Então, o que que é escala, né? Então, vamos começar a definir o que é isso, né? Escala é uma forma de representar algum projeto mantendo a proporção dele, né? Representar num papel, né? Mantendo a proporção das suas dimensões, tá? Então, escala está diretamente relacionado a dimensões das coisas, aos tamanhos das coisas, né? Comprimento, né? Um terreno, por exemplo, que tem 20 metros de largura por 30 de comprimento. Ele, no real, é isso, 20 por 30, né? Agora, eu tenho que desenhar, por exemplo, esse terreno no papel. Então, algo que tem 20 por 30 no real, ele vai ter que reduzir o tamanho dele para caber no papel, a representação, obviamente, né? Então, a gente aplica uma chamada escala de redução, né? Porque eu reduzo numa certa proporção a largura e reduzo na mesma proporção a profundidade, tá? Então, eu não tenho como reduzir, por exemplo, a largura de um terreno 20 vezes, né, para caber no papel, um exemplo só, e pegar o comprimento e reduzir ele 30 vezes, né? Então, quando eu representar em proporções diferentes, vai deformar o tamanho o terreno em si, né? A representação dele, né? Por quê? Porque ele vai num trecho, na largura, reduziu 20 vezes e no comprimento reduziu 30. Então, não vai ter proporcionalidade correta, né? Se reduziu 20 em um, vai ter que ser 20 no outro. Ou se for 30 num, vai ser 30 no outro, sempre, tá? Então, o que a gente tem é escala, ele nos fornece essa possibilidade de reduzir proporcionalmente as dimensões, né, de uma determinada coisa. Essa coisa pode ser um terreno, pode ser uma peça, né, pode ser um ar-condicionado, enfim, as coisas que têm dimensões, né, dimensões métricas, né, a gente pode aplicar escalas, tá ok? Então, o conceito de escala, né? O conceito de escala é esse daqui, ó. É a razão entre a distância gráfica e a distância natural. Faltou um L aqui, tá? Ou seja, é um D dividido por N, tá? Então, escala, né, é D dividido por N. Quem é D? É a medida gráfica. Quem é N? A medida natural. O que é a medida natural? É a medida é, verdadeira da peça, ou verdadeira do terreno, por exemplo. Um terreno que eu citei, 20 por 30, né? O 20, digamos, se a gente trabalhar na largura, o 20 metros é a medida natural, ou também a medida verdadeira, né? Porque é valor verdadeiro dela, né? Do terreno. Ele tem realmente 20 metros, né?
Então, essa é a medida natural, né? E o que é a medida gráfica, a distância gráfica, né? A distância gráfica é aquela que está no papel, que eu meço com uma régua, tá? Então, por exemplo, se no papel ele está com 20 centímetros, eu pego lá uma régua comum e meço lá, aquele terreno está desenhado já em escala, eu não vou dizer qual é a escala ainda, ou não vou calcular ela ainda, mas eu sei que quando eu meço lá no papel, esse comprimento de 20 metros está lá no papel com 20 centímetros. Né? Então, aí sim que eu tenho condições, né, de calcular a escala. Tá? Então, a escala vai ser, né, depois eu boto aqui, ó. A escala nesse exemplo, vou dar um zoom maior. A escala a gente vai estar representando pela letra E maiúscula, tá? Estão conseguindo ver ela aí? Estão vendo aí, gente? Estão vendo, gente? Estão me ouvindo? Perfeitamente, professor. Tá bom. Então vamos lá. Então, ó, escala, né? Medida gráfica, ó, o D aqui, ó, dividido pela medida natural, né? Nesse exemplo aí que eu citei, o E vai ser igual a medida gráfica, que é a medida no papel, né? Que eu falei que é quanto? 20 o quê? Centímetros, não é isso? Dividido pela medida natural. Quanto é a medida natural desse terreno, a largura que eu falei? 20 metros. 20 metros. Então, eu vou botar aqui 20 m, né? Então, pessoal, quando eu quero achar a escala, né? Quando eu quero achar a escala de uma coisa, eu tenho que trabalhar com esses dois números, né? Trabalhar com esses dois números, tá? Eu tenho que achar a escala aqui, tá? Olha só. E é igual a 20 centímetros dividido por 20 metros. Não tá legal isso aí. Por quê? Porque, se vocês observarem, são unidades de comprimento diferentes. Um é centímetro, o outro é metro. Eu não posso calcular a escala estando em unidades diferentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar tudo para centímetro. Eu poderia mudar tudo para metro, não tem problema, mas vai ficar mais fácil mudar para centímetro, tá? Porque vai ficar em tamanhos, em números inteiros, tá? Se eu mudar para centímetro, vai ficar em números decimais, é mais trabalhoso. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu vou colocar tudo em centímetro. Então, P é igual. Os 20 centímetros não muda, porque está em centímetro já, né? E aí, dividido, aí eu tenho que transformar esse 20 metros em centímetros. Quantos centímetros seriam 20 metros, hein? Quem saberia me dizer? Alguém tem ideia? Quantos centímetros tem um metro? 100 centímetros, então deve ser É 2 2.000 mil. centímetros. 100 centímetros é igual a um metro, não é isso? Beleza. Então é 100 vezes mais, tá vendo? Ó? Então 20 centímetros vezes 100 dá 2.000 centímetros, tá ok? Tá bom? Então agora eu consegui
eu consegui fazer a equiparação entre unidades, tá? Eu poderia colocar, bom, aí você fala, né? Ah, então escala é igual a 20, eu corto esse centímetro aqui com esse centímetro, né? E divido 20 por 2.000, né? 20 por 2.000 dá 0,01, tá? Veja bem, esse não é o formato, né, da gente representar a escala. A escala não se representa em números decimais, tá? É sempre uma fração, é sempre uma divisão de um número por outro. Ele nunca é uma fração, tá? E qual a unidade da escala? Que unidade aparece aqui no final? Aparece o quê? É 0,01, que não é 0,01, daqui a pouco eu vou falar o que é, mas o que tem de unidade aqui? Graus Celsius? Graus Celsius é unidade de temperatura. Não pode ser, né? Metros quadrados? Metros quadrados, eu vou botar aqui metros quadrados. Não Quem aparece nada saberia? porque as unidades vão se cancelar uma com a outra. Fica sem ser unidade, não é isso? Isso, então, ó, olha só. Se vocês, como eu disse um pouquinho antes de falar sobre os números, né? Eu tenho aqui 20 centímetros dividido por 200 centímetros, 2.000 centímetros. Então, eu corto o centímetro de esse daqui está no denominador, com esse centímetro que está no numerador. Então, não tem mais unidade, né? Então, portanto, escala não tem unidade, tá? Vou botar aqui bem grande, ó. Não tem unidade. Tá ok? Ele é chamado um termo adimensional, tá ok? Então, o resultado seria E igual a 0,01. Se pudesse representar como fração, não pode, tá? Então, tá errado ainda aí. O que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente, em vez de dividir o 20 pelo 2.000, a gente simplifica esses números. Então, eu pego, por exemplo, divido tanto o numerador como o denominador por um valor, né? Que aí eu consigo ir simplificando, né? Se eu dividir o numerador e o denominador por 2, então vai ficar 20 dividido por 2, vai dar 10, não é isso? 10 dividido por 1.000. Por 1.000? Por 1.000, né? Exatamente. Aí a pergunta é, dá para simplificar mais? Eu tenho que ir até o máximo da simplificação. Tá? Dá sim por 10. Por 10, né? Já vai direto, né? Então, 10 dividido por 10 dá 1, não é isso? Dividido 100. 1.000 dividido por 10 dá 100. É isso? Dá para dividir mais? Não, né? Se eu dividir 1 por 100, vai dar esse 0,01 aqui, ó. Tá? Então, pessoal, esse valor aqui, ó, essa forma de representação é a representação de escala. O que essa escala está dizendo? Essa escala é uma escala de redução de 1 para 100. Ou seja, reduziu 100 vezes. Tá? Algo que tinha 2.000 centímetros no real, que tem 2.000 centímetros no real, passou no papel para 20 centímetros. Então, reduziu 100 vezes. Tá ok? Isso é o conceito de escala. Tá? Isso é o conceito de escala. E escala sempre aparece assim, ó. Sempre é um número dividido por outro. Sempre que é uma escala de redução, e essa nossa escala é de redução, por quê? Porque é um terreno. O terreno é grande.
para caber no papel, ele teve que ser reduzido, né? Então, uma escala de redução. Sempre que for uma escala de redução, pessoal, o 1 vai estar no numerador. E o outro número, aqui nesse caso é 100, né? Mas pode ser outros valores, vai estar no denominador. Então, quando vocês virem 1 barra alguma coisa, vai ser uma escala de redução. Tá ok? 1 barra 2, 1 barra 10, 1 barra 1 milhão, 1 barra 5 milhões, enfim. Depende do que você está reduzindo, né? Então, se você pega um estado, por exemplo, Santa Catarina, você vai pegar numa escala de, sei lá, 1 para 5 milhões, tá? Ou seja, reduziu 5 milhões de vezes, tá? Você pega o mapa do Brasil, se eu não me engano, lá na escola tem um mapa que é na escala de 1 para 32 milhões, tá? Então, quando você, recordando, vocês vê 1 barra alguma coisa, é uma escala de redução, tá ok? Então, esse é um exemplinho, né, de como a gente calcula a escala, né? Voltando aqui para o material, né? Então, aqui, ó, vocês têm três tipos de escala. A escala de redução, como é essa que eu citei, né? Vocês podem observar que pode ser 2 pontinhos ou pode ser barra, tá? 1 barra 2 ou 2 pontinhos, porque o 2 pontinhos é também na matemática uma representação de divisão, né? Tá ok? Então, 1 barra 2 ou 2 pontos 2, né? 1 barra 5, 1 barra 10, tudo é 1 barra, tá vendo? Ó? Todas as escalas de redução é 1 barra alguma coisa, tá? Na escala de ampliação, já é o contrário. O 1, ele ocorre de 2 para 1. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que sempre o denominador, que no caso aqui é 1, o denominador está representando a medida verdadeira. E o numerador, que é esse primeiro, está representando a medida gráfica. Então, na escala 2 para 1, ele está dizendo o seguinte, ó, que uma unidade no real está sendo representado por 2 unidades no papel. Olha só, digamos assim, algo que tem no real, digamos, 1 centímetro, no papel vai ter 2 centímetros. Então, olha só, real é 1 centímetro, né? Alguma coisa, algum comprimento do real é 1 centímetro, só que no papel tá 2, então ampliou, não é isso? Ok? A análise é a mesma coisa aqui, ó, na escala de redução, né? Algo que tem sempre o denominador, ele está associando ao real e o numerador ao gráfico, ao que está no papel, né? Então, se aqui está dizendo o seguinte, 2 unidades do real está sendo representado com 1 unidade no papel. Então, 2 centímetros do real, por exemplo, está sendo representado com 1 centímetro no papel, né? Então, reduziu. Tá ok? Até aí tá claro? Por cá, ok. Uhum. Vamos lá. Só que aí tem uma terceira tipo de escala, a escala chamada escala natural. Ó, escala natural. Ele é 1 para 1. O que significa 1 para 1? Que 1 centímetro do real está sendo representado com 1 centímetro no papel. O que isso quer nos dizer? Ele quer nos dizer o seguinte, que o tamanho verdadeiro da coisa
está igualmente no papel, né? Se uma coisa tem 10 centímetros de verdade mesmo, ele está com 10 centímetros no papel, né? Então, a relação entre as unidades é igual, né? Por isso que a escala é chamada escala natural, tá? Então, também tem coisas, né, que dá para fazer isso, né? Algo de escala de ampliação é uma coisa muito pequena, né, que eu preciso ampliar para poder visualizar melhor, né, num projeto. Eu quero um detalhe de uma porca, né? Então, a porca tem, sei lá, 1 centímetro de diâmetro interno, por exemplo. Eu quero ampliar isso aí para mandar executar. Aí eu aplico uma escala de ampliação, né? Agora, o que a gente muito trabalha na refrigeração é com essa escala aqui de redução, né? Por quê? Porque a gente trabalha muito com instalações prediais, né? Então, quando vocês têm um projeto de sei lá, de um escritório, né? Vocês têm que desenhar o escritório e o escritório tem dimensões que não cabem no papel, então a gente tem que reduzir, né? E então a gente aplica escalas de redução. É muito comum, tá? Então a gente trabalha muito com escala de 1 para 20, a escala de 1 para 50, a escala de 1 para 100. Tem uma intermediária que é a escala aqui de 1 para 75, né? A escala de 1 para 200 também, né? Aí vocês falam, Sérgio, a escala de 1 para 62 é uma escala? Aí a minha resposta, sim, é uma escala. Só que é uma escala não comercial, tá? Por quê? Porque você não vai ter uma coisa chamada escalímetro para vocês trabalharem no dia a dia com ele, na escala de 1 para 62. Mas claro que você pode reduzir uma coisa 62 vezes, como pode reduzir 63 ou 61, né? Mas normalmente a gente trabalha em projetos com escalas meio padronizadas, né? Quais são as escalas padronizadas? Tem escala 1 para 20, tem escala para 1 para 50, tem escala 1 para 25, tem escala 1 para 75 nesse intermediário aqui, 1 para 100, 1 para 125, tá? 1 para 150, 1 para 200. Seriam as escalas mais que a gente trabalha, né? Até 1 para 10 às vezes dá, dependendo de um detalhe, né? Isso na nossa área, né? Tá? Então, a gente vai estar focado aqui, nessas escalas aqui, entre 1 para 10 e 1 para 200, tá? 1 para 500 já foge um pouco da nossa área, né? Mas só se for uma instalação muito grande, né? E aí talvez seja necessário utilizar essa escala, tá? Bem, então o conceito de escala, pessoal, tá nisso, né? Definir uma relação entre a distância gráfica e a distância natural. Sempre, sempre, tá? Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos, né? Uma escala de escala natural, que é uma punção, né, de 105 milímetros, que é 10 centímetros e meio, né? Então, eu consigo representar ele sim no papel, né, com 10 centímetros e meio, né? Só se eu quisesse dar um detalhezinho de alguma coisa do punção, eu podia botar numa escala de ampliação, né? Escala de redução aqui, ó, está representado por uma planta baixa, né? Especificamente de um banheiro, tá? E, e aqui escala de ampliação, né, que eu falei. Aqui escala natural. Deixa eu ver aqui de ampliação. Aqui 30 milímetros, é 3 centímetros, né? Então, algo de 3 centímetros no papel, esse aqui já está na escala 2 para 1, ó, tá vendo? De ampliação. Então, no papel, se está na escala 2 para 1, significa que ampliou 2 vezes, tá? Se ampliou 2 vezes e aqui está marcando 30, o 30 é a medida verdadeira,
tá? Sempre que aparece uma cota, que é uma medida, né, no meu projeto, sempre esse vai ser a medida verdadeira. Então, se o cara vai lá e mede essa distância daqui tá lá o projeto feito, tá marcando 30 aqui, ó, mas se ele for medir aqui com a régua, vai dar quanto, hein? Quem saberia me dizer? 15. 15, o tamanho verdadeiro é 30. No papel, você está dizendo que está com 15. Então, na verdade, isso está me dizendo que reduziu de 30 no real para 15 no papel. Só que essa escala não é uma escala de redução. Ó, olha ali, ó. Escala 2:1, né? A cada unidade do real, eu tenho 2 unidades no papel. Então, não é 15. Quem poderia dizer aí mais? Então dobra. Então, Se cada, quanto? a cada um centímetro, vamos dizer, é 2K no papel, É, então vai dobrar vai dobrar. o Vai dar valor. quanto? 60. 60. 60, né? Então, se o carinha for lá, ó, o Sérgio vai lá e mede essa distância daqui até aqui, ele na régua vai dar 60, 60 unidades. 60, aqui como não tem a unidade aqui marcada, isso aqui provavelmente está em milímetro, tá? Então, é 3 centímetros. Então, quando ele mede com a régua, vai estar dando 6 centímetros, tá? Ou 60 milímetros, tá? Então, observem muito a questão da escala, né? Tá ok? E não se esqueçam de uma coisa. Eu já falei e vou repetir. A medida que aparece aqui sempre é a medida verdadeira, tá? Por quê? Por que tem que ser a medida verdadeira? Porque vamos supor que esse é o projeto de uma peça que eu tenho que entregar para o cara fazer, uma pessoa fazer na empresa. Eu tenho que informar, se eu dou com as medidas, ele vai seguir as medidas que está no projeto, né? Então, eu tenho que estar mostrando para ele as medidas verdadeiras. Então, quando ele olhar o desenho, ele vai ver que é 30, ó, essa distância daqui para cá. Então, ele vai entender que essa peça vai ter que ser executada com 30 milímetros, né? Não pode, se vocês chegam aqui, tá no papel aqui 60, então vou botar aqui 60. Não pode, porque se você der para o cara com essa anotação de 60, ele vai entender que ele tem que fazer com a peça com 60, tá? Então, quem executa segue as orientações do desenho. E as orientações está dizendo que é o seguinte, que aqui tem 30. Então, tem que ser executado, fabricado, né, com 30, tá? Muito importante isso. Nunca se esqueçam disso, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se vocês forem aqui medir no papel, isso daqui é 340. 340 o quê? Quando é projeto arquitetônico, normalmente a gente faz em centímetros, tá? Ó. E aqui está dizendo, ó, planta baixa de um banheiro em centímetros, tá? Então, se aqui tem 340 centímetros, né? Se aqui fala que é 340 e eu sei que é centímetros, é o tamanho verdadeiro, né? Até porque se você medir com a régua aqui, né, vai dar bem menos do que 340 centímetros, né? Porque uma régua tem 30 centímetros. E quantas réguas vai ser necessário, né, para conseguir colocar 340 centímetros, né? 340 centímetros dividido por 100 vai dar 3,40 metros, né? Então, é importante que vocês entendam que a cota, pessoal, é muito importante que fique bem claro para vocês isso. A cota é esse conjunto de informações aqui que está em azul, né? Então, você tem essa linha vertical
Essa outra linha vertical são os limites onde eu estou medindo, né? Aqui tem uma linha horizontal com seta, marcando o pontinho aqui, né, final dessa seta, com o pontinho final dessa daqui, marca os limites do que eu estou medindo. E, finalmente, o valor, né? Tá? Então, isso daqui é uma cota, tá? Essas três linhas, as duas verticais e a horizontal, as setas e a medida, formam uma cota, tá ok? Então, as cotas, quando a gente coloca do tamanho verdadeiro, tá? Enfatizei bem isso porque, às vezes, as pessoas se enganam, tá? E a nossa atividade vai precisar disso, inclusive, tá? Atividade que eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá. Tem um aparelhozinho, não sei se vocês conhecem, chamado escalímetro. Quando a gente estiver em aula, eu vou apresentar ele para vocês, tá? Me cobrem isso. O escalímetro é um facilitador. É um facilitador. Por quê? Porque ele tem, se vocês observarem aqui, ó, ele tem aqui, ó, um 2,75 e um 2,750. Tem duas escalas aqui, ó. Esse de 0 até 1 é na escala 1:75. E esse de 0 até 10, que é a mesma linha aqui, né? É na escala de 1:750. Então, o que é isso, né? Quando vamos supor que vocês olharam o projeto e lá no projeto está informando escala 1:75. Então, você vai pegar o escalímetro, né, que tem essa escala de 1:75, e vai trabalhar nessa escala, né? Vocês veem que tem é tipo um tripé, né? Ele pode estar apoiado nessa base com essa. Então, eu vou estar medindo, trabalhando com escalímetros que estão apresentados aqui embaixo ou aqui, ó, né? O que fica para cima eu não consigo utilizar, né? Então, eu tenho que, se eu quiser trabalhar com a escala de 1:75, eu tenho que pegar esse exemplo aqui de escalímetro e girar ele e apoiar ele na mesa, tá? De tal forma que eu consiga, a parte 1:75 fique virado para cima, né? Essa basezinha aqui esteja apoiada na mesa, tá ok? De tal forma que eu consigo posicionar essa métrica aqui na folha, né? Porque aqui está voltado para cima, né? A folha é essa parte branca aqui, né? Que o escalímetro está apoiado, tá ok? Estão entendendo aí? Perfeito. Uhum. Então é só girar aqui, né? E apoiar esse 1:75 na folha, né? Quando eu apoio isso e eu vejo, tem um comprimento lá que está dando de uma linha, está dando na escala 1:75, está dizendo que é 1 até o 2, do 0 até o 2 aqui, ó. Então, pessoal, olha só, em vez de vocês ficarem aplicando aquela equação, qual equação? Escala é medida gráfica sobre medida natural, né? Se eu sei a escala, eu consigo medir direto o tamanho verdadeiro com o escalímetro. Então, se eu boto na escala correta e lá está dando 1 até 2, de 0 até 2, significa que aquele comprimento daquela linha é 2 metros. Olha só, eu usei uma escala, né, só apoiei ela na mesa, na escala correta, e aí tinha uma linha lá de um tamanho que eu posicionei, medi com o escalímetro, e aí ele estava dando 0 até 2, então eu já chego à conclusão que é 2 metros. Se eu não tivesse o escalímetro, mas eu soubesse a escala 1:75, eu teria que aplicar a equaçãozinha aqui, ó. Essa equação, ó. Equação do E é igual a D sobre N, né? Aí eu teria que colocar aqui, ó,
Ó, eu teria que fazer o cálculo, né? Ó. A escala é quanto? É 1 dividido por 75, né? 1 dividido por 75. Igual a medida gráfica. Aí eu teria que medir com uma régua comum, né? Comum, porque esse daí não é uma régua, escalímetro não é uma régua comum, mas eu pego uma régua comum e meço, aí, sei lá, deu 10 centímetros, né? Dividido por N, né? Que é a medida verdadeira daquele pedaço de linha lá de 10 centímetros, tá? Aí eu faço essas contas aqui, ó, e eu acho a medida verdadeira. E quando eu utilizo o escalímetro, se eu posiciono ele na escala correta do projeto, eu já obtenho, sem fazer cálculo nenhum, eu já obtenho uma medida verdadeira. Então vocês veem como é fácil, né? Como ele facilita a vida da pessoa, tá? Ficou claro isso? A gente, quando tiver uma possibilidade, a gente vai fazer isso no, pegar algum projeto, né, e tirar algumas medidas. Deixa eu ver se ele chegou alguém aqui. Só um minuto. Fala, Rogério, depois Gilvana. Ô, professor, Pode falar. qual é a previsão de nós termos aulas presencial aí na sua disciplina, hein? Então, eu creio que agora, em meados de novembro, a gente já pode pensar alguma coisa, tá? Olha, ele faz essa colocação porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Diferente de outro professor aí, tá? Eu tô com um certo grau de dificuldade aí, né? Essa é a Porque... colocação que eu tenho, hein? Ah, sim, sim. Uhum. A dificuldade o quê? No desenho técnico ou geral? Eu não entendi. Professor, o problema é que, vamos dizer assim, ao menos para mim, né, professor? Eu vou ser bem franco com o senhor. Tenho maior Uhum. interesse no curso, mas eu estou tendo dificuldade de especial essa matéria de desenho técnico, hein? E é coisa para mim, vamos dizer assim, entre aspas, é um inglês que eu estou tentando aprender. E desenho técnico é uma linguagem, né, cara? É uma linguagem de comunicação. É como português é uma linguagem de comunicação, matemática é outra linguagem, desenho técnico é outra. De fato, é um aprendizado, né? É por isso que eu questionei com o senhor a possível data de Uhum, termos aulas presencial, que eu tenho certeza que no palpável aí, né, uhum, o uhum. cenário vai facilitar. Eu não posso falar para os outros colegas que a gente não teve contato ainda, mas ao menos para eu tenho certeza que vai facilitar e vai me dar um norte, né? Porque, Ah, sinceramente, eu sim. estou arrepiado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Vocês ainda estão numa situação boa, porque está começando, vocês estão na primeira fase e está iniciando as atividades presenciais agora na escola, né? Então, a tendência agora é que aumente essas atividades presenciais, né? Então, vamos ver aí, mas eu creio que agora, de meados de novembro em diante, a gente pode prever alguma coisa. Eu vou conversar até com a coordenação, como é que eles estão, como é que está sendo feita essa organização, né? Mas, mas eu acho que vai ser possível sim, tá? Então, é só uma questão de organizar as turmas, né? Porque são turmas grandes, aí não vai ter como todos irem presencial ao mesmo tempo, entende? Mas algumas aulas presenciais vai ser possível, né? Não vai dar para ter toda semana, por exemplo, né? Eu concordo, professor. É um cenário diferente que a gente vive hoje, mas eu volto a colocar para o senhor, eu tenho total interesse no curso aí. Infelizmente, agradeço a oportunidade, hein, mas para mim tem, em especial, essa aula tem sido uma aula de inglês. Sim. Cara, eu sei que não é. Mas é isso. Então, mas o que você falou uma aula de inglês, ou com inglês, né? Mas do que você filtrou disso daqui que eu falei? Como é que foi isso? Bom, professor, essa questão de escala, de cálculos aí, eu acho que presencialmente o senhor
colocando isso no quadro, seria mais fácil, até mesmo que eu, no caso, ia ter a facilidade de ter o seu apoio, ia Sim. ter fazer cálculos Uhum. aí junto com o senhor presencialmente me corrigindo, né? Que fica Sim. chato, enquanto eu estou patinando, outros colegas que já estão na área, ou mesmo que não trabalhem na área, tem Uhum. uma leitura mais dinâmica, enquanto eu, infelizmente, estou patinando. E eu não queria, e não quero, Uhum. enquanto algum, ser o atraso para outros colegas aí que eu sei que interpretaram a sua aula. Sim, sim. Aí você pode fazer isso também, me procurar, né? Eu sei, nada como o presencial, né? Eu não, para mim é insuperável, né? Como você citou aí, é insuperável. Para mim o presencial é tudo, né? Qual uma forma, né, da gente minimizar, tentar minimizar isso aqui, não só aqui na aula, né? Nessa aula, mas também você pode me procurar pelo WhatsApp, né? Eu posso, não, se teve uma dúvida, eu consigo fazer um videozinho explicando. É uma forma de tentar minimizar a situação, né? Claro, a gente vai conseguir superar no presencial, né? Com mais eficiência, né? Mas tenta, me procura, porque eu estou querendo dizer assim, me procura, tira dúvida, né? Não fica focado só nesse momento aqui dessa aula, né? E a gente vai trabalhando, tá? Obrigado, Ok, professor. tá ok. Gilvan, Gilvan tinha levantado a mão. Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo. Eu não sei se o senhor vai explicar ainda, se eu me antecipei na pergunta, mas Uhum, deixa eu falar com o senhor. Eu percebi, trabalho em obra, eu uhum, percebi que tem dois tipos de escalas. Tem a escala 1, inclusive eu tenho até uma, que é muito utilizada em obra, que tem 1 para 20, 50, para 75, isso. para 100. Uhum. E tem outra escala, essa escala é chamada de número 1, e tem outra escala também, número 2. O senhor já ouviu falar disso aí, pessoal? Que ela tem Escala número numeração, 2. que tem a numeração diferente é os números menos, é a escala menos utilizada em É, obra. talvez seja essas escalas de outra proporção, né? Por exemplo, ó, que é uma escala que trabalha muito em obra? Essa escala de 1 para 75 Isso. é muito usada em obra, 1,75, 1 para 20, né? 1 para 50, para 100. Exatamente. Mas se você observar esse escalímetro aqui, ele tem também para escala 1 para 750. Estou vendo Essa para aí. o 750 não é utilizada em obra. É Não. muito difícil, né? Uhum. Então, talvez essa escalímetro aqui já está apresentando as duas, tá vendo? As duas, não é normal apresentar as duas escalas. Normalmente só se tem uma, né? Esse daqui está mostrando duas, ó. Aqui, ó, 1 para 20, 1 para 200, tá vendo? Inclusive, a minha escala é a numeração 1, ela vem essas duas numerações aí, vem o 75 e vem o 20 numa escala só. É uma tridente. Ah, E, sim, sim. e aí, tô vendo aí, as numerações estão divididas em escala diferente. Eu não sei também se é a Não, é mesma assim, escala que ó. tá virada, né? Pode É ser a mesma assim. escala com a representação de uma cor diferente aí, né? Você está vendo que a representação aqui tem o vermelho, né? Aqui É, um pedacinho do vermelho ela pode estar né? E aqui virada. tá amarelo. Ela Normalmente, pode... essa parte de baixo que a gente não está vendo está em verde, Uhum. tá? Aí pode Então, ser a mesma escala. assim, ó, nesse lado aqui do vermelho tem essas escalas desse lado e tem desse lado também, ó. Só que o número não está aparecendo aqui, porque ela tá para lá para cima, né? Uhum. Tá? Então, na verdade, a gente tem essas duas escalas aqui. Aqui nesse lado do vermelho também tem mais duas, né? Nesse lado, nesses dois lados aqui tem outras duas e na parte de baixo mais duas, né? De um lado e do outro, né? Mais Inter- duas aqui embaixo. Então dá aqui, ó, duas, quatro, 4 vezes 3, 12. 12 escalas cabe aqui.
tá nesse escalímetro. Interessante aí, professor, que esse vermelho, se você observar aí, ele tem 1 para 75, tem uma numeração, e 1 para 750 tem outra numeração embaixo. Ó. Exato, é. Se você está trabalhando com um projeto de 1 para 750, A leitura de baixo. essa distância do 0 até 1, ele serve para 75, mas esse do 0 até 1, na escala de 1 para 750, não é 0 para 1, é 0 até 10. Então, se você trabalhar na escala 1 para 750, você está com um projeto lá 1 para 750, essa distância daqui até aqui é 10 metros. Enquanto na escala de 1 para 75, essa distância daqui até aqui é 1 metro. Afirmativo. Tá? Tem que ser, a gente tem que pegar o escalímetro na mão, sentir, medir, sabe? Para vocês terem quem não tem a vivência, ter a vivência, né? Entende? Só assim que a gente vai aprendendo, né? Tá? Rapidinho, professor, em tempo. O senhor vai disponibilizar esse material aqui para a gente, que o senhor está apresentando aí? Ou já está disponível Sim, pra gente? na verdade, vamos lá. Você fez uma pergunta, vou aqui responder para você. Deixa eu ver. Aqui no SIGA tem a aula 5, ó, a ANP, aula 5 escalas, tá vendo? Do dia de hoje, ó. Então aqui vem um textozinho falando, tem um vídeo que eu quero muito que vocês assistam aí, tá? Assistam esse vídeo, é um vídeo de uns 7 minutos, mais ou menos. Vale a pena. Ele fala sobre escalas, fala sobre desenho, representação dele, tamanho real, ele calcula a escala, bem interessante, tá? Aí tem aqui um arquivo chamado Teoria de Escalas, que é esse material que eu li aqui, tá? É esse daqui que eu estava falando agora, ok? Essas Ok. duas folhinhas, né? Aí vem um exercício exemplo de escalas, que é a próxima coisa que eu vou falar, né? E, por fim, a atividade 5, que também daqui a pouco eu falo, mas eu vou primeiro falar do exercício exemplo e depois a atividade 5, que é a atividade para vocês fazerem, tá? Ok, Tá? Mas tá tudo já lá no SIGA, tá? beleza. Então, eu vou falar agora, já dando uma deixa aqui, já falei sobre essa parte teórica, né? Eu vou falar sobre esse exercício aqui, tá? Exemplo, tá? Eu vou abrir nele aqui, esse arquivo que eu abri, né? É um exercício, né? Para a gente aqui discutir um pouco. Então, tá aqui, ó, pessoal. Vamos praticar um pouco, né? Agora que você entendeu, então responda. Uma torre para suporte de antena celular tem 30 metros de altura. Então, 30 metros de altura, pessoal, é uma medida gráfica do papel ou uma medida verdadeira, real? Medida real. Medida Medida real, pelo real, que está pela pergunta. não é? Medida real. É o tamanho verdadeiro da torre, né? É a altura dela, né? Aí vem a pergunta, né? Na escala 1 para 100, então está colocado aqui como texto, ó, 1 para 100, que a gente pode representar 1 dividido por 100 ou 1, 2,100, ok? Então, na escala 1 para 100, qual é o comprimento da antena no desenho, ou seja, no papel? Tá? Essa é uma pergunta. E se fosse na escala 1 para 50, qual seria o comprimento da antena no papel? Alguém poderia fazer esse cálculo aí? 2 minutinhos e vocês responderem.
Na escala 1 para 100, você reduz, como é uma escala 1 para 100, ele tem 30 centímetros, ou 30 metros, né? Eu vou ter que botar ele no papel, então eu vou ter que reduzir. Reduzir quanto? Reduzir 100 vezes, né? Porque a escala é 1 para 100, né? Aqui está dizendo que 100 unidades, olha só, 100 unidades do real vão estar representados por uma unidade no papel, né? No caso, pessoal, aí seria a cada 100 centímetros no real, corresponde a 1 metro, não é isso? No papel? Não, não. Cada 100 centímetros no real vai corresponder a 1 centímetro no papel. É sempre a mesma unidade, né? 100 unidades no real vai corresponder a uma unidade no papel. Então, 100 centímetros, É 1 metro. 100 centímetros no real vai corresponder a 1 centímetro no papel. Se você, 100 centímetros é 1 metro, você já disse, né? Então, você está dizendo que 1 metro no real, né, vai corresponder a 1 centímetro no papel. Então, quanto é que vai estar no papel? Essa torre de 30 metros. Alguém chegou a algum número? 3.000 centímetros, professor? 3.000 centímetros no papel? Olha só, uma folha de papel tem 21 centímetros por, vamos botar por Não, vai além. 210. Vai muito além. Tá vendo que não tá desproporcional, né? Tem que caber no papel. Papel A4. Não, A4 não, pode ser até outro papel, mas um que caiba desenhar, né? Pode ser um A3, por exemplo. Não é essa medida, né? Eu já dei a deixa aí, viu? Que o Gilvan já deu uma dica aí, ó. A gente pode trabalhar com centímetros, né? Ó, na escala 1 para 100. Então, 100 centímetros do real corresponde a 1 centímetro no papel, né? Só que 100 centímetros no real é 1 metro. Então, eu posso dizer que 1 metro do real vai corresponder a 1 centímetro no papel, né? Ora, se 1 metro vai corresponder a 1 centímetro no papel, 1 metro do real vai corresponder a 1 centímetro no papel, e não tenho 1 metro, mas a minha torre é de 30 metros, então quantos centímetros vai ter no... É uma regra de 3, né? Dá 30, né? 30 centímetros. Dá 30 centímetros, tá? Dá 30 centímetros. Então, algo que tem 30 metros, né? 30 metros, pessoal, ó, 30 metros, ele é a mesma coisa que 30 vezes 100, né, que a gente já viu, que 1 metro tem 100 centímetros, dá 3.000 centímetros, né? Certo? Então, algo algo que tem 3.000 centímetros de altura, e se eu quero reduzir 100 vezes, é pegar esses 3.000 e dividir por 100, né? Então, 3.000 dividido por 100 vai dar justamente os 30, né? 30 o quê? 30 centímetros, né? cm, né? Por quê? Porque eu peguei os 30, esses 3.000, 3.000 centímetros, né? Então, 3.000 centímetros dividido em 100
né? 100 partes, digamos assim, cada parte vai ter 30 centímetros, né? Então, eu reduzi 100 vezes, na verdade, né? Então, deu aí 30 centímetros, né? Tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma resoluçãozinha, né? Aqui, ó, que eu fiz aqui de caneta. E eu coloquei aqui, ó, escala é medida gráfica, né? Distância, comprimento do desenho, né? Dividido pelo comprimento real. Ok? Bom, essa é a nossa equação. A gente não pode fugir dessa equaçãozinha, tá? Então, quando o primeiro caso, né, a primeira pergunta que eu falo, ó, medida grau, escala é igual a medida gráfica sobre medida real. Então, escala eu tenho, ó, 1 dividido por 100, que é a escala 1 para 100, igual, né, ó, escala igual. D é a medida gráfica. Eu quero calcular a medida gráfica, por isso que eu deixei o D aqui como uma incógnita, como algo a ser resolvido, né? Dividido pela medida verdadeira, né? O comprimento real, que é quanto no caso da antena? 30 metros, né? Aí eu faço aqui, ó, o produto cruzado, ó, né? Então vai ser 100 vezes D, ó, 100 vezes D é igual a 1 vezes 30. Ó, 1 vezes 30 dá 30. Né? Então, 100 vezes D é igual a 30. Isso implica que D vai dar 0,3, né, metros. Por quê? Porque quando eu coloquei aqui, eu coloquei essa unidade aqui, ó, em metros. Então, quando eu calculo aqui, o resultado tem que sair em metros, né? Mas por que que deu 0,3, né? Porque nessa passagem aqui, ó, de 100 vezes D igual a 30, eu pego esse 100 que está multiplicando e passo dividindo, né? Então, na verdade, o D é igual a 30 dividido por 100. E 30 dividido por 100 dá 0,3, tá? 0,3 metros, né? 0,3 metros, como eu expliquei aqui, devido à unidade do N que eu coloquei em metros, tá? Eu tenho esse resultado, né? 0,3 metros. Eu posso converter em centímetro, né? Sabendo que 1 metro tem 100 centímetros, é só multiplicar por 100. Então, 0,3 vezes 100 dá 30. 30 centímetros, porque aí já é a conversão, né? Ok? Aí no exercício, né, tem uma segunda pergunta. E se fosse na escala 1 para 50, né? Qual seria o comprimento no papel, né? Aí aqui também tem a resolução, tá? Então, ó, na escala 1 para 50, né? Escala é igual a medida gráfica, que eu quero agora calcular novamente, sobre medida verdadeira. Essa também não mudou, né? Só quem mudou foi a escala, né? Mas a resolução é exatamente a mesma. 50 vezes D igual a 30. Então, D vai ser igual a 0,6. Por quê? Porque pega os 50, passa, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? 30 dividido por 50 dá 0,6. É metros, porque essa unidade do 30 está em metros, né? 30 metros de altura, então o resultado aqui tem que dar em metros, que multiplicado por 100 vai dar 60 centímetros, tá? Então, observe que você mudou de escala e o desenho, o tamanho real não mudou, porque não muda, né? Mas quem muda? Muda o tamanho no papel, né? Se você pega uma escala de 1 para 100 e passa para uma escala de 1 para 50, você reduziu, você estava reduzindo 100 vezes e agora só reduziu 50 vezes. Então, no papel vai ter que estar maior quando você fez essa mudança de escala, né? Na primeira situação, você pegou algo
reduziu 100 vezes o tamanho dela, né? Aí deu 30 centímetros. No segundo caso, você não reduziu 100 vezes, você reduziu só 50 vezes, a metade de 100, né? Por isso que ficou com o dobro do tamanho no papel, né? Porque se quando reduziu 100 vezes ficou 30 centímetros, quando reduziu a metade, então, obviamente, que o tamanho, né, do real ficou em 60, que é o dobro desses 30, né? Não sei se ficou clara essa explicação, mas é prática, né? É pensar nessa equaçãozinha aqui, ó, né? Pensar nessa equaçãozinha e também pensar na lógica, né? Na lógica, o Gilvan já foi na ideia, 100 então quer dizer que 100 centímetros do real corresponde a 1 centímetro no papel, né? Só que eu sei que 100 centímetros é 1 metro. Então eu posso dizer que na escala 1/100, 1 metro no real vai corresponder a 1 centímetro no papel, né? Se eu sei disso, que 1 metro no real do real vai corresponder a 1 centímetro no papel, e eu tenho 30 metros, então vai ser 30 vezes também, né? 30 vezes 1 metro dá 30 metros, então 30 vezes 1 centímetro vai dar 30 centímetros. Se você analisa de uma forma lógica, como eu estou falando agora, você não precisa fazer esses cálculos, né? Que são apresentados aqui embaixo, tá? Mas, claro, se a pessoa num determinado momento não tem essa lógica, ou às vezes é uma escala que não possibilita uma lógica mais apurada, mais direta como essa, é melhor fazer o cálculo, tá? É melhor fazer o cálculo. Ok, gente? Assim, ó, vocês têm que assistir o vídeo, tá? Vocês têm que assistir o vídeo, esse videozinho aqui, tá? Que vai ajudar também. Então, tem essa explicação, né? Eu vou fazer, isso daqui vai virar um vídeo também que eu vou colocar nessa mesma aula aqui, tá? Ó, nessa mesma aula 5, eu vou colocar o vídeo dessa aula de hoje, tá ok? Tá claro isso? Só que eu vou precisar de um tempinho para processar isso, lançar no YouTube e tal, né? Tá? Mas vai estar aqui. Vai estar aqui. Ela vai ser um vídeo do YouTube, essa aula nossa, tá? Assim como foi algumas outras aqui, né? Se eu não me engano, exatamente. Teve essa daqui do croquis, teve essa daqui da caligrafia, né? E vai ter uma outra aqui também, tá? Então, mas é importante que assista essa outra aula também e revise, né? Assista novamente a explicação do, do que eu estou falando agora, né? Para que vocês possam ir amadurecendo, né? E também, eu repito, podem me procurar no WhatsApp, né? Agora, quando for me procurar para tirar uma dúvida, não vai lá no grupo e pergunta a dúvida lá. Me procura no privado, tá? Bem, vamos lá. Vamos avançar mais um pouco. Então, eu falei do exercício exemplo. Eu vou falar agora da atividade 5, né? Tá? Atividade 5, pessoal, é algo. Não é para a gente resolver aqui, tá? Eu vou explicar o que é, mas vocês vão ter que fazer. São dois exercícios, tá? E, e é para vocês responderem e depois me enviar, tá? Que isso vale nota. Então, olha só. Exercício 1. Observe os 3 desenhos da borracha e comparando com o do meio, né? Com a borracha do meio, ó. Essa daqui, ó. Feito na escala 1/1. Olha só, escala 1/1.
Diga quais são as escalas do desenho da direita e da esquerda, né? Olha só, isso daqui está na escala 1:1, né? Que é a escala natural. Então, escala natural é a escala o quê? Em que a medida que está no papel é a mesma medida real, tá? Então, aqui, essa borracha do meio está no tamanho verdadeiro dela, ok? E aí, a partir disso, vocês vão calcular, né, a escala aqui. Como essa daqui está no tamanho verdadeiro, e aqui o desenho dessa daqui, da esquerda, está menor, significa que houve uma redução aqui, ó. Então, essa escala é uma escala de redução, né? Ao mesmo passo que essa daqui é uma escala de ampliação, que vai aparecer aqui, tá? Agora, vocês vão ter que dizer quanto é essa escala, né? Como é que vocês vão dizer? É pensando na equaçãozinha, né? Vocês vão pegar uma medida qualquer da peça, por exemplo, pega essa altura aqui, ó, e compara com a mesma altura na peça, na borracha grande e na borracha pequena. Reduziu quantas vezes? Ampliou quantas vezes? Entendeu? Aí, se ampliou 10 vezes, vai ser escala 10:1, né? Se ampliou 5 vezes, vai ser escala 5:1 e assim por diante. Ah, reduziu 8 vezes nessa pequenininha. Quanto vai ser a escala? Lembrando que a escala de redução, o 1 é sempre no numerador, vem sempre na frente. Então vai ficar, se vai reduzir 8 vezes, né? Vai ficar 1:8, né? Então vocês vão comparar esse tamanho, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, vocês mediram aqui. Esse tamanho deu, sei lá, 15 centímetros. Estou chutando, não sei quanto é, tá? 15 centímetros, tá? Aí vocês medem a mesma altura, né? Tem que comparar coisas iguais, né? Então você pega essa altura e pega essa mesma altura aqui. Aqui deu 15. Aqui, e esse tamanho, essa peça está no tamanho natural. Então, o 15 centímetros, de fato, no papel, é o tamanho verdadeiro da peça. Então, de fato, essa borracha tem 15 centímetros de altura aqui, na real, né? E aqui no papel, ele está medindo 1 centímetro. Exemplo, tá? É exemplo. Vocês têm que medir. Então, se aqui tem 15 e aqui tem 1, reduziu quantas vezes? Reduziu 15 vezes. Então, a escala que vai aparecer aqui é a escala 1 barra, ou 2 pontinhos, né? 15. Tá ok? Então, tem que ver quantas vezes reduziu. E aqui quantas vezes ampliou. Tá? É isso. O exercício 2, ele já é um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio, né? Ele diz o seguinte: o desenho abaixo foi construído em milímetros, na escala 1:2. Tá? Então, aqui como está na escala 1:2. Ok? Está na escala 1:2. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que, como está aqui, no tamanho que está reduzido 2 vezes, né? Refaça o desenho agora na escala 1:1, ou seja, refaça no tamanho natural, colocando todas as medidas, tá ok? Então, se aqui está reduzido, né, 2 vezes, porque a escala é 1:2, né? No tamanho verdadeiro, ficaria o quê? Ficaria maior ou menor? Maior, acho. Maior. Maior, professor? Maior, né? Aqui como está mostrando, está reduzido, né? Olha a palavra que eu estou dizendo, reduzido, né? Ele está reduzido. Reduzido em relação a quem? Em relação ao tamanho verdadeiro dela, né?
Quando eu peço para fazer na escala 1:1, eu estou pedindo para fazer de tal forma que o tamanho que vai estar no papel é o mesmo tamanho do verdadeiro, escala 1:1, é escala natural, não é? Então, se o desenho dado é um desenho reduzido no tamanho, significa que quando eu fizer aqui, eu vou ter que fazer algo maior, né? Quantas vezes maior? Aí vocês pensam um pouco, tá? O que é o desenho, né? O que é o desenho? O desenho, para ficar claro para vocês, estou dando um zoom grande aqui, ó. A peça, digamos, são essas linhas pretas aqui, mais fortes, ó, tá? Então tem esse Z aqui, ó, aliás, esse S aqui, ó, tá vendo? Tem esse S, aí tem essa linha que desce aqui, tem essa grande aqui na horizontal, tem essa grande na vertical, essa horizontal, e aqui fechou na parte superior aqui do S, ó, tá? Tudo que está em azul são as medidas, as cotas, né? As cotas. Nas cotas tem que ser colocado o quê? Tem que ser colocado o quê? A medida gráfica ou a medida real? O que a gente falou na aula durante o de hoje? O que aparece Real. aqui? O real, é o real da peça, né? Se vocês medirem, aqui está em escala, né? Ó, escala 1:2, está reduzido, né? Se vocês medirem aqui, 5 centímetros com a régua e botar aqui 5 centímetros, 5 cm, vocês vão estar errando. Por quê? Porque os 5 centímetros é o tamanho que está no papel, né? O que está e esse desenho ele não está no tamanho natural dele, ele está reduzido, né? Então você tem que botar aqui o valor que é verdadeiro, tá? Então tem que pensar um pouquinho mais, né? E outra coisa só, tá? Ó, o desenho abaixo foi construído em milímetros, tá? Ó, milímetros, tá? Então, vocês podem medir com a régua, vamos supor aqui, ó, mediu, deu, sei lá, 2 centímetros, né? Aí vocês vão dizer, tá, é 2 centímetros no papel, mas o real dele é tanto. Vou dizer, chutar aqui, só chutar, tá? Vamos supor que o que mediu com a régua é 2 centímetros, mas o real, né, respeitando a questão de escala, o real é 10, tá? Só que 10 centímetros. Só que vocês não vão colocar 10 centímetros aqui, vocês vão colocar esses 10 centímetros convertidos em milímetro, tá? Quanto é 10 centímetros convertido em milímetros? Quanto um centímetro tem quantos milímetros? 20? Não. É, Quem saberia? 1 centímetro são quantos 1000. milímetros? Não. Eu sei. 1000 milímetros é 1 metro. 1000 Sei. milímetros é 1 metro. 100. Não. Ó, pega ali na régua, pode pegar lá na régua, tem 1 centímetro, olha lá na escala 1 centímetro, tá? Tem 10 divisões, cada divisão ali é 1 milímetro. Então, na verdade, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, tá ok? Pensa na régua ali, tá? Pega uma régua comum e dá uma olhada. Você tem Então, 10 Hã? centímetros não é 100 milímetros? dava 10. Sim, mas eu perguntei de 1 centímetro. Eu tinha Ah, perguntado de 1 1? centímetro. É. Ah, pensei que Perguntei tava 1 falando centímetro. 10. Não, eu perguntei 1 centímetro tem quantos milímetros? Agora, claro, se você respondeu do 10, aí tudo bem. 10 centímetros você vai ter 100 milímetros, tá? Então, se 1 centímetro tem 10 milímetros, então 10 centímetros
vai dar 100, né? 100 milímetros. Aí vocês vão colocar 100, né? Mas 100 o quê? mm de milímetros, tá ok? Só que tem um detalhe. Os projetos, muitos deles, principalmente de peças, quando a gente não coloca a unidade, é subentendido que é em milímetro, tá ok? Peça, tá? Peça mecânica principalmente. Então, vocês vão colocar aqui simplesmente o número, por exemplo, esse é um exemplo que eu citei, né? Não estou dizendo que é isso daqui. Vocês vão colocar aqui ó, só o 100. Não vão colocar nem o mm, não vão colocar 10 cm, nada. Vai colocar 100, que para mim já vai estar claro que vai ser 100 milímetros. Tá ok? Tá claro isso? Que tem que ser em milímetros e não precisa colocar unidade? Tá. Uhum. Ok. Então vocês têm que atentar aqui, né? Vocês têm que o que vai ser o diferencial para vocês achar as medidas verdadeiras aqui é saber que está na escala 1 para 2. Saber que a escala 1 para 2 é uma escala de redução, né? E é redução de quem? Do que é real e para o que está no papel, né? Foi reduzido 1 para 2, né? Ou seja, tem que entender o que é o 2 e tem que entender o que é o 1. O 2, ele está dizendo o seguinte, escala 1 para 2, ele diz o quê? Que 2 unidades do real estão sendo representadas no papel por uma unidade. A cada 2 unidades do real, no papel, essas 2 unidades estão sendo representadas por uma unidade, né? Então, 2 centímetros, digamos, que é real, estão sendo representados no papel por 1 centímetro. É isso que a escala está dizendo para a gente. Isso é o que vocês têm que interpretar. Tá? Ok, gente? Então, a atividade para ser feita é essa. Eu peço a vocês que assistam esse vídeo aqui. Ele dá muitos exemplos, ele detalha, né? Vale a pena assistir a aula desse professor aqui, tá? E depois eu vou disponibilizar essa nossa aula, né? E também aí vocês vão poder estar revendo isso daqui, né? Então, tem bastante coisa aí para fazer antes de se preocupar de fazer a atividade 5, tá? Não se preocupa com o tempo aí, eu vou botar um prazo aí de 2 semanas. Pensa em 2 semanas aí para fazer, então não precisa se estressar com isso, né? Tá? E também assista esse vídeo depois. Ah, fiquei com dúvida numa certa coisa. Assista o nosso vídeo. Óbvio que a gente já está aqui há praticamente 1h30, né? Então, de repente, não precisa assistir tudo novamente, né? Para quem está aqui presente, né? Mas, de repente, em algum passo ali, vocês podem estar dando uma olhada, né? No vídeo que eu vou disponibilizar da gente. E agora esse daqui, por ser curto, vale a pena, bem focado, né? Para o cálculo de escala, né? Então, vale a pena assistir ele 1, 2 vezes, o que for, né? Até amadurecer a coisa, tá? E, repito, né? Me disponibilizo, né? Me procurem pelo WhatsApp, né? A gente vai conversando. Esse é o nosso caminho, né? Esse é o nosso caminho, tá? Certo, gente? Certo. Professor, Uhum, posso fazer uma pergunta? claro. Tem como você colocar uns probleminha, tipo assim, aqueles ali, mas assim,
um edifício mede X, é, no tamanho normal. No real, ele tá tanto e tal, e no desenho, né, no desenho ele está tanto, no gráfico e no real X. Tipo assim, para que a gente assimile melhor, Você eu não sei fala se, eu não sei se fazer uns probleminhas? os probleminhas, não precisa, sem necessidade, sem ser nota, né? Só para, Sim, tipo sim. assim, um exemplo para treinamento, Posso também fazer o seguinte, ó, também. WhatsApp, sei lá. Eu posso colocar aqui também como exercício para vocês resolverem. Isso. Assim, a distância da cidade tal à cidade tal. No mapa que tem a escala tanto, qual a distância que está medindo com a régua, entendeu? Você tem uma Sim. distância de uma cidade daqui a Joinville, tá? Digamos, 180 quilômetros, né? Isso é o real, né? Se eu pegar no mapa, né, de Santa Catarina e medir lá, digamos, a distância de Florianópolis até Joinville dá 10 centímetros, né? Medindo com a régua. Então, qual é a escala que está sendo utilizada nesse mapa? Dá para fazer isso também, entendeu? Isso Assim, ó, são probleminhas, né? tipo assim, o que eu pretendo aprender perfeitamente, que eu já vi várias vezes, até hoje não entendi nada, tipo assim, como o colega estava dizendo ali na obra ou em outros lugares, né? Você vê um desenho e a escala, né? Uhum. Mas muitas vezes você não assimila, né? Então, muitas vezes uma pergunta assim, eu diria assim, mais objetivo, para quando a gente conseguir ler um desenho sem dificuldades. Uhum. Tá. Eu vou pensar em alguma coisa assim, focando no projeto, então, em algum projeto. Tá ok? Positivo, é isso mesmo. E, Uhum. e outra coisa, aonde que nós conseguimos ver o resultado das avaliações? Olha ainda, eu não corrigi ainda os trabalhos, tá? Então não tem como ver porque eu também não corrigi das minhas atividades, né? Tô falando, né? Entendi, mas quando forem corrigidas, ou de outros professores, qual o procedimento, qual o caminho para que a gente consiga visualizar ou saber mais ou menos como é que está a nossa avaliação? Então, vai depender de professor para professor. Por exemplo, eu vou, se você me passou por e-mail, por exemplo, eu vou corrigir e vou te dar um retorno por e-mail, Ah, tá? entendi. Aí tem professor que ele lança a nota, a avaliação, ele recebe só pelo SIGA-A, então ele vai dar uma resposta através do SIGA-A, né? Vai depender do formato como ele tá utilizando para dar o retorno, né? Entendi. Entende? Mas, assim, varia, entende? Não tem um modelo específico, né? Vai muito de como o professor montou a disciplina, né? E isso varia de um professor para outro, né? Mas, mas é isso. Eu, por exemplo, eu recebo o e-mail, corrijo e dou um retorno dou uma resposta, digamos, por e-mail, né? Tá? Não, tranquilo. É que muitas vezes a gente envia, né? Uhum. E fica preocupado se realmente foi ou não foi, né? Se Aham. teve algum problema, né? E aí a gente fica com medo de ficar Sim. sem a nota. Ah, Mas sim. tranquilo, Sim. porque o e-mail, muitas vezes, né? Hoje mesmo eu encaminhei até pelo WhatsApp, fiquei preocupado, porque caiu a conexão, né, o e-mail estava cheio, aquela Ah, coisa. sim. Uhum. Encaminhei pelo WhatsApp, né? Mas
Mas tranquilo, então, né? Aí a gente Sim. fica no aguardo. Sim, e quando for assim, você passou até uma coisa. Quando for passar, né, aconteceu isso, você passou pelo WhatsApp, eu não gosto de receber pelo WhatsApp porque assim, às vezes eu recebo o seu WhatsApp e e aí vem outras pessoas passar o WhatsApp para mim, né? Aí vai empurrando o seu lá para baixo, né? E eu posso me perder nisso aí, tá? Se eu não estou no computador para corrigir, dar uma avaliação, eu posso me perder. Eu já me perdi várias vezes nisso aí. E aí o aluno me passou um trabalho pelo WhatsApp, aí eu não passei porque eu recebi outras coisas, ou fui ver outras coisas, né? E aí acontece da pessoa ficar sem a nota, e aí eu cobro da pessoa depois do trabalho, né? Oh, cadê o trabalho tal? Ah, professor, eu passei para você. Eu falei, não, eu vou lá, olho no e-mail, não tenho nada aqui, digamos, né? E aí falou, não, eu passei pelo WhatsApp. Aí aconteceu isso é muito frequente, às vezes acontece comigo, né? Eu não tenho esse controle pelo WhatsApp, tá? Então, por favor, eu vou pedir até vocês que foquem mais no me passar por e-mail, tá? E quando também passar por e-mail ou pelo WhatsApp, se for um caso extremo, me passa no privado, tá? Não no grupo, porque você passou ali pelo grupo, né? Se eu não me engano. Na hora eu fiquei desesperado, passei pelo, mas não vou passar mais. Eu vou localizar o privado. Sim, sim. Tá, tá bom. É um informe geral, assim, tá? Professor, Hum, se porventura esse e-mail deu algum problema na hora de mandar as atividades aí de resposta para o senhor, ah, que venha ocasionar a gente acabar ficando sem nota, existe um período de recuperação? Existe algo nesse sentido aí? sim, sim, sim. Existe. Não se preocupa com isso, não, tá? Tem, sim, o período de recuperação. E, Que fica dentro de um semestre, correto? e isso, claro. Sim, sim. Porque vai chegar um momento que eu vou estar cobrando de vocês, né, as atividades, tá? Ó, fulano, e a atividade tal, né? Aí você vai falar, ah, mas eu enviei. Eu falei, ó, não recebi, então envia de novo, tá? Então guardem todo esse material que vocês estão produzindo, né? Por isso que lá no início das aulas, no primeiro dia de aula, eu falei, ó, pega, bota tudo numa pastinha, né? Por quê? Porque pode dar um problema desse. Você fez toda a caligrafia técnica, vou dar um exemplo de caligrafia, tá? Fez aquela trabalheira toda, doeu a mão, as articulações de tanto trabalho. Aí vocês escanearam, sei lá, por algum motivo não recebi, né? Você tem lá aquele documento ali guardado, né? Escaneia de novo e me passa, né? Não vai ter retrabalho. Então, guardem seus trabalhos aí até final, fechar o semestre, né? Ô, professor, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque eu estava usando eu uso celular, tá? Mas eu estava Uhum, utilizando com um notebook da empresa. certo. E a minha empresa ali, ela tem uma VPN ali que tranca determinadas coisas, trancou. E foi o que ocasionou. Eu tive que levar minha máquina para a Uhum. empresa, para colocar na VPN da empresa, para só assim ela poder destravar. Por isso que eu estou lhe Aham. questionando referente às avaliações. Sim, 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 entendo. Sim. Mas então vai organizando, né? Eu vou dar, também eu tô devendo, né, dar uma resposta aí das atividades para vocês. Eu vou tentar até o final de semana otimizar essas coisas, tá? Para que vocês também tenham um retorno, né? Tá? Tá ok, professor. Obrigado. Tá bom? Professor, só em relação às minhas atividades, porque a minha impressora aqui ela tá com dificuldade para escanear, tá ficando uma lista. Eu vi pelas fotos do celular mesmo. Não sei se ficou bem visível aí por cima, ficou meio escuro, mas Aham. queria que o senhor Tá. olhasse aí para ver se direitinho se ficou bem visível, legível a Tá, atividade. como eu disse, até o final de semana eu dou uma focada nisso e dou uma resposta, tá?
Você me Certo. passou pelo celular, pelo Pelo e-mail. Gmail, né? Pelo e-mail, né? Tá, Foi, tá bom. Aí eu te respondo lá, tá? tá certo. Tá. Professor, Sim. o e-mail do Uhum. grupo é srocha@gmail.com. E o privado, qual que Não, é? isso não é do grupo. O e-mail é meu, tá? Eu vou botar aqui. O privado não tem a ver com e-mail. Quando eu falo privado, me procure no privado, é o WhatsApp, tá? Ah, bom. Tá? Se tem alguma dúvida, quer perguntar para mim, passa um WhatsApp para mim no privado, não no grupo ali que a gente tem do grupo do WhatsApp, entendeu? É isso que eu quis dizer, Ah, entendi. Você vai tá? colocar aí. Eu vou botar aqui eu vou colocar aqui o e-mail, né? E-mail. srocha.ifsc, né? @gmail.com. É esse e-mail aqui que eu estou recebendo os trabalhos, tá? Tá. Professor Gilvan. E o WhatsApp. Tá bom? O WhatsApp vocês têm aí, né? O meu, né? Acho que eu vou botar, porque eu tô no grupo. Vamos ver. Ok? Esse é o meu WhatsApp, tá? Professor, Sim. referente ao desenho, professor, o senhor Uhum. passou lá a atividade que você vai lançar agora. O senhor passou lá para a gente fazer aquela medida, aquele negócio. E naquele no quesito que diz respeito a desenhar outro, um tamanho maior, a gente pode Uhum. utilizar régua ou você vai querer também a mão livre? Não, aí faz a régua. Boa pergunta, Ok, faz com a régua. beleza. Mais uma Tá? coisa, o material que o senhor postou Uhum. lá no Cigar, Uhum. o senhor falou que vai botar a videoaula aí, né? Mas ele tá incompleto, só tem só a introdução. Só sinalizando para o senhor. Só tem só a introdução. O senhor chegou a comentar, mas não botou vídeo, não botou nada ainda. Eu tava olhando no celular na hora que você tava Como falando. assim? Tem essa introdução aqui, né? Só tem só isso. Ele vai mais ou menos, só tem só isso falando, de bons estudos e para nos bons estudos. Mas tem que ter esse vídeo aí. No cigarro não tá não. Eu tava no celular, aí falei, deve ser problema no celular. E fui lá no cigarro e não tá não. Ele tá Mas em aqui, ó. abraços. Eu tô com o cigarro aberto aqui, tá aqui, ó. O meu não tá aparecendo aqui não. Não sei se o colega como é que vai estar aí. Só tem escrito, pessoal, esta aula está destinada à conclusão das atividades de croquis e caligrafia. Abraço. ANP, aula 5. 3/11 de 2021. 3/11? 2021, é o que eu tô vendo aqui. 3/11? Exatamente. Não, Deixa eu só apertar F5 aqui para Uhum. tentar carregar a página novamente. Vamos lá, isso aí mesmo. Me repita aí. Eu vou tirar uma foto aqui e vou postar no grupo. Ô, professor, eu entrei agora aqui no Cigar e para mim aparece conforme tá o layout que o senhor está mostrando para nós, é o que aparece para mim, hein? Com Esse vídeo com esse vídeo aí do YouTube. e esse material aqui, ó. Sim, Então, tem que ter, né? Ô, Gilvan, 3/11, não tem nada de 3/11 aqui, a aula de hoje é dia 8. é que, Acho que você tá... é que provavelmente ele deve estar numa outra aula, não na sua, então, professor. Tendo Olha, o Cigar de uma outra aula. olha aí, professor. Eu postei uma foto aí, já a colega falou, eu vou pegar aqui com tela toda. Ô, Gilvan, Senhor, você tá vendo isso daí, significa o seguinte, que você não é dessa turma da segunda-feira. Você é da turma da quarta-feira. desenho técnico? É claro. Quer ver? Eu vou te abrir aqui, ó. Vou abrir para você, tá? Uhum. Vou abrir para você a aula da quarta-feira, tá? Ah, tá. Vou abrir a aula da quarta-feira. Quarta-feira vem aqui, ó.
Aula 5, dia 3/11. Tá vendo? É. Pessoal, essa aula é destinada à conclusão das atividades de croquis e caligrafia. Abraços. É isso que eu tô você me vendo. mostrou. É isso que eu tô vendo aí. E você não está vendo essa aula aqui que eu estou falando essa aí é aula hoje, 6. porque está oculto aqui, porque vai ser para eles a aula 6, tá? Não, embora tá aqui, eu já planejei, já está montada a aula, não está visível para eles. Inclusive para você que é da turma. Então, significa uma coisa, que você não é da turma da segunda-feira, você é da turma da quarta-feira, tá? Ah, tá. Me perdoe, E significa então, que pessoal. você tem alguma aula que você não está assistindo hoje, hein? De outra disciplina. Eu pensei que era essa aula hoje. Não. Deixa O seu, a sua disciplina hoje é outra, tá? Beleza. Tranquilo? Entendeu? Entendi, Mas sim. claro, eu vou disponibilizar isso daí, vai estar o mesmo material, tá? Não se Ok. preocupe, tá? Só que vai ser quarta-feira, tá? Gente, mais dúvida aí? Podemos fechar?